Bom dia, João Hermes. A gente agradece a oportunidade. A gente já está há algum tempo nesse trabalho, João Hermes. Para contextualizar isso, a gente percebe nos últimos tempos aí uma diminuição das estruturas de atendimento na área de saúde, né? E percebe, por outro lado, um aumento da demanda. Então, para nós citarmos aí só uma terapia especial que tem demandado hoje na questão do autismo, demanda estruturas, né? Porque o número de pessoas que precisam disso cresce a cada dia. Se nós formos à internet, você vai ver que uma pessoa a cada 54, segundo estatística, apresenta esse tipo de problema. E isso não tem cura, quer dizer, para toda a vida você tem que acompanhar, você tem que tratar, são vários profissionais envolvidos, e você depende também de espaço, né? Então, imaginando que isso era em 2020, 2021 nós tivemos um acréscimo, segundo a estatística, de 22% de aumento, né, nessa patologia. Então, em Medianeira, nós teríamos aí, só em Medianeira, cerca de 1.300 pessoas que vão precisar de atendimento nessa área, né? O país todo estima-se aí em 4,84 milhões de pessoas com autismo. E, como eu disse, diminuindo a estrutura. Então, você tem um aumento da demanda, uma diminuição da estrutura e você tem um aumento de custo também. Você tem que controlar custo de alguma forma. Então, a Unimed já há algum tempo vem se preocupando, a gente vem se preparando para isso. Nós montamos essa clínica, são vários profissionais. A gente está investindo nisso pesadamente, porque a gente precisa criar um centro de excelência. A gente quer que a nossa clínica seja a melhor clínica da região e a que tenha a capacidade de atendimento maior, né? Então, isso é treinamento de profissionais, é preparação de estrutura, é compra de equipamento, para fazer frente a esse novo momento, né? Então, a gente vem investindo nisso para atender a população, né? Um autista ele tem um custo aproximado para a Unimed de R$17.000 por mês, né? Então, à medida que isso aumenta, essa demanda aumenta, você tem um custo assim bem acentuado, você precisa fazer frente ao custo. E mais, você precisa atender as pessoas precisam desse atendimento para ter uma vida normal, para serem inseridas na sociedade, para que possam, né, conviver normalmente, né, na sociedade que a gente tem aí. Então é isso, estamos investindo. Com tudo o que se falou no dia que se celebrou, inclusive foi recente, né, essa questão do autismo, e ainda assim a demanda é tão grande. É grande e aumenta, né? Como eu disse, sim. Nós temos aí, olhando os dados estatísticos, em 2020 era 1 para cada 54 e, segundo tem a estatística, há um aumento de 22% em 2021. É preocupante, né? É preocupante porque o custo é muito alto. E a própria falta de estrutura para isso, né? Exatamente. A falta de estrutura, a falta de profissionais ainda treinados, né, preparados para isso, porque é uma coisa nova, então é um setor que as pessoas precisam ser preparadas, instruídas para trabalhar, né? Os profissionais precisam ser preparados também, além da estrutura. O Jonatas Bertoldi é coordenador da área de saúde da Unimed. E como que a Unimed se prepara para esse tipo de atendimento, Jonatas? Bom dia, João. Bom dia, ouvintes, né? A Unimed vem aí já um tempo, né, desde 2020 aí, trabalhando nas terapias especiais, especificamente para o autismo. Nós desenvolvemos aí toda uma estrutura, trouxemos aí de fora, né, da nossa região aqui, uma mestre em psicologia baseada em análise do comportamento, né, e ela vem para poder estruturar todo esse nosso atendimento. Então, nós temos aí uma médica neuropediatra e também uma mestre em análise do comportamento, além de outras 6 pessoas, né, 6 psicólogos e uma pedagoga que fazem todo esse trabalho para com as crianças com autismo, né? Além disso, nós temos toda uma equipe multiprofissional atrás desses nossos atendimentos, né, que auxiliam o atendimento desses autistas. Então, a Unimed ela se preparou de forma bastante forte, né? Em 2 anos aí, nós desenvolvemos toda uma metodologia e colocamos uma ciência à disposição aqui na nossa região que a gente só vê em grandes centros e que a gente vê isso mais forte nos Estados Unidos, né? Então, o ABA, né, que a gente chama, isso é algo novo, tanto aqui em Medianeira quanto no Brasil, né? Mas é uma ciência que dá, de fato, um efetivo resultado com as crianças em autismo. A gente vê que esse trabalho, ele traz resultado. Resultado é o quê? É integrar essa criança novamente à sociedade, estar mais próximo aí das pessoas que ela convive. Mesmo que ela tenha as dificuldades naturais, como disse o Narciso, que não vão desaparecer, né?
mas que ela possa desenvolver algumas atividades também, né? Crescer junto com seus familiares, com a sociedade. Com certeza, ele é um trabalho bastante intenso, né? São atividades semanais, né? Então, no mínimo aí de 5 a 10 horas de atendimento individual para cada uma dessas crianças, e isso, como o Narciso trouxe, demanda uma estrutura bastante grande. Hoje nós estamos aí com a clínica multiprofissional no antigo Sindicato Rural, né, ali na Rua Mato Grosso, muito próximo da nossa sede, e nós temos em torno de 13 salas de atendimento e aí mais de 35 profissionais envolvidos nesse trabalho de atendimento a essas crianças e também às outras terapias. Falando em outras terapias, o que mais se atende naquela clínica multiprofissional, Narciso? Bom, se atende várias especialidades, né? Sim. Especialidades que já são corriqueiras. Hoje, essa questão de terapias especiais está tão em voga que a gente acaba, às vezes, nem lembrando disso, né? As principais aí. Mas a gente tem fisioterapia, né? Tem psicologia, atua nessas áreas também, não só na área de terapias especiais. Bom, profissionais para todas essas áreas tem lá, né, Jonatas? Temos sim, João. Trabalhamos das 8 da manhã até as 20 horas da noite, não paramos para o almoço, né? Hoje a clínica atende aí em torno de 150, 160 beneficiários dia. Então, nós temos aí psicólogo, fono, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista para todas as áreas, né? Desde a criança até o idoso, aí, todas elas a gente consegue fazer o atendimento. Bom, surpreendente esse número informado pelo Jonatas, 150 pessoas dias. É isso que eu falava no início, João. A demanda tem aumentado muito. Bastante. E as estruturas diminuindo. Para citar um exemplo, quando eu entrei na Unimed, há poucos dias, 30 anos atrás, na nossa área de ação eram 12 municípios e tínhamos 17 hospitais. Hoje nós temos 4 hospitais, né? Só para citar o caso dos hospitais. Então você percebe que as estruturas estão diminuindo muito em função de custo, de novas exigências, de novas demandas. E você precisa criar essas estruturas, porque as pessoas, como nós falamos, há 10 anos atrás nós não tínhamos demanda de autismo, por exemplo, já que estamos citando a matéria, né? E que é uma demanda bastante grande. Então, você precisa tem que criar essas estruturas, tem que criar profissionais para fazer frente a esse novo momento. E são demandas caras, como o Jonas falou, é um atendimento semanal, é um atendimento que demanda várias horas de vários profissionais. Então você tem que, além de ter a estrutura, tê-la mais enxuta, mais organizada possível e mais efetiva possível. O trabalho tem que surtir resultado, porque você não pode se dar o luxo de perder tempo, de fazer um trabalho que não surta resultado, que o custo disso é absurdo. Como eu falei, para a Unimed são cerca de R$17 mil por mês um tratamento de autismo. Particular, se você olhar na internet, a média é R$30 mil por mês. Então você imagine 4,84 milhões de autistas que o Brasil tem, se você for tratar isso a 30 milhões ao mês. Aliás, a R$30 mil ao mês. Isso vai dar 22, 23 milhões de custo, né? O Jonatas, e o autista ele pode desempenhar atividades, digamos, normais? Qual é a relação ou qual é o resultado que vocês observam nisso, depois desses acompanhamentos? Sim, João, o que a gente tem visto muito com a equipe lá é a questão dos comportamentos, né? Autismo é comportamento, então a gente ensina essas crianças a terem comportamentos muito próximos daquilo que a gente diz normal, né? Então, a gente vê aí que durante essa terapia intensiva aí a gente coloca esses autistas, né, a integrar novamente a sociedade, né? Então, aquela criança que às vezes tem uma aversão social, né, a participar junto da família, né? Aquela criança que às vezes tem um atraso no desenvolvimento da fala, um atraso no desenvolvimento de alguns raciocínios, né? Então, a gente consegue entregar para eles, de fato, uma vida mais próxima da normalidade. Não só para eles, né, João? Também para os pais e os familiares que envolvem, né, essa criança, né? Porque acaba que todos nós temos o diagnóstico, né? É a criança, é o autismo, que às vezes agora a gente já tem aí algumas crianças com adolescentes, 16 anos, né? E que também são diagnosticadas, mas que já têm uma dificuldade maior de ter esse trabalho. Então, quanto mais cedo a gente começar o diagnóstico, começar a intervenção, mais possibilidade eu vou ter
de no futuro ter uma pessoa integrada à sociedade. Narciso, a mudança do núcleo, né? Desse núcleo de atendimento, terapias e, enfim, a clínica multiprofissional lá da Bahia, aqui para próximo da nova sede da Unimed, em função da demanda, do aumento de especialidades, né? Isso mesmo, em função da demanda, e a gente já percebe que aí na Mato Grosso nós já estamos ficando pequeno. no nosso limite, né? Como eu disse, a demanda por estrutura e por profissionais de atendimento nessa área é muito grande. Então a nossa preocupação é grande com relação a isso, né? Há um cuidado especial na qualidade dos profissionais e na qualidade da estrutura, porque não tem, se você procurar na nossa região, não há assim, estruturas que possam absorver essa demanda, que possam fazer frente a essa demanda. Então, isso é quase que uma missão, uma obrigação da Unimed a montar estruturas, né, que possam fazer frente de maneira mais efetiva aos casos que aparecem. Como eu disse, se for 1 para 54, Medianeira deve ter cerca de 1.300 pessoas com base nessa estatística. Para atender 1.300 pessoas semanalmente, várias vezes por semana, durante várias horas, você precisa de vários profissionais e de uma estrutura, né, com salas, com locais adequados para isso. A estrutura é muito grande nesse sentido. E só corrigindo, eu falei que 4,84 milhões davam 22 milhões. Não, na verdade, eu estava fazendo o cálculo só de Medianeira, né? Se formos usar essa conta só para os 1.300, daria 22 milhões de custo mensal para o atendimento. Bom, o Jonathan está falando uma coisa também interessante, a contratação de profissionais especialistas com formação superior, inclusive, né, mestrado, doutorado, também elevam custos, né? Exatamente, e isso que faz com que o custo seja caro, e esse acompanhamento tem que ser o tempo todo. A pessoa fica com o paciente durante o tempo que ele está fazendo a atividade, né? Então, e como eu disse, não há ainda profissionais, né? Não há cursos ainda especializados, são poucos os cursos, tem que ir para outros estados, outros países, né? Isso vem lá dos Estados Unidos. A regulamentação mesmo desses tratamentos ainda requer uma filigrana um pouco maior, porque isso está, né, fomos pegos quase que de surpresa aí a área da saúde. Então, isso tudo ainda passa por muitas melhorias, por muitas complexidades que nós não vemos ainda. Então, a gente está muito atento para isso, a nossa equipe está bem preparada para isso, por isso que o Jonas citou, né? Nós temos aí pessoas que são com mestrado, pessoas que já têm os cursos, a gente está indo atrás disso, os que não têm, a gente está proporcionando isso, para que a nossa estrutura efetivamente possa servir de exemplo e possa atender o maior número possível de pessoas da nossa região. Pois é bastante trabalho, né, Jonathan? Dá um trabalho, mas é gratificante, João, ver a evolução. Por mais que é uma evolução lenta e às vezes uma evolução que você não consegue ver no dia a dia, né? E isso é interessante porque todo o nosso trabalho ele é direcionado por gráficos, né? Então a gente consegue observar essa evolução do desenvolvimento dessas crianças através de um gráfico, né? Então, aqueles paizinhos que começaram conosco lá em 2020, hoje já vê o gráfico o desenvolvimento bem muito interessante. Avançado, né? Exatamente. E a gente tem trabalhado aí para trazer tecnologia para que essas informações fiquem cada vez mais aparentes aos pais, aos profissionais e também para aquela criança que está acompanhando. Agradeço a entrevista, Narciso, Jonatas. Daqui a pouquinho no nosso portal de notícias Costa Oeste News vai estar o link da entrevista para quem não ouviu toda, para quem não acompanhou com imagens no nosso Facebook Rede Costa Oeste Comunicação e também no portal costaoestenews.com. Daqui a pouquinho acesse lá o nosso portal e o link vai estar à disposição para você acompanhar a entrevista. Obrigado, Narciso. Obrigado, Jonatas. A gente agradece a oportunidade. Muito obrigado, João. Obrigado, João. Sempre bom estar aqui na 92.7.